Vamos lá, pessoal. Chegamos então na questão de número 19. Estou tentando gravar esse vídeo aqui pela segunda vez. Primeira vez o vídeo acabou ficando muito longo, tá? Eu não quero uma questão tão longa. E vamos lá. Então, para não perder muito tempo, chegamos na questão de número 19. Método dos dois vatímetros. Pessoal, não subestime uma questão de método dos dois vatímetros, tá? Sabemos que a potência total de um circuito a potência total de uma carga, né, ali, ele pode ser medido através do método de dois vatímetros. Como que é isso? Você não precisa de três vatímetros monofásicos. Você pode ter dois vatímetros monofásicos e conectando ele de forma adequada, você vai, segundo esse esquema aqui, né, você vai conseguir medir essa potência trifásica com apenas dois vatímetros monofásicos. Então vamos lá, essa potência total ela será igual a W1 mais W2, ou seja, a potência do vatímetro 1 mais a potência do vatímetro 2. E qual que é a potência do vatímetro 1? O vatímetro 1, W1, ele será igual a V de linha vezes I de linha vezes o cosseno de 30 mais φ. W2 será igual a V de linha, I de linha, vezes o cosseno de 30 menos φ, tá? Não é o objetivo aqui fazer a demonstração dessas equações, tá? Que não é tão complicado, diferente do eletromagnetismo. O eletromagnetismo, geralmente, as demonstrações elas são um pouquinho mais complexas. Esse aqui não é tanto, mas não é o objetivo demonstrar. Mas temos que entender isso aqui, tá? Para chegarmos na questão, precisamos entender muito bem isso aqui, precisamos saber isso daí e precisamos ter uma habilidade muito boa com a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, tá? Entendemos muito bem a relação entre potência ativa, entre potência aparente, entre potência reativa e fazer essa tradução do fator de potência em relação ao ângulo desse triângulo de potência, tá? Então vamos lá. Vamos para o enunciado. A potência fornecida a um circuito trifásico a três fios, conectada ou em delta ou em estrela, equilibrado ou não, pode ser medida apenas com dois vatímetros. Se eles forem conectados adequadamente ao circuito e as leituras forem interpretadas de maneira correta. A figura acima mostra uma das maneiras de conectar os vatímetros W1 e W2. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa: se a carga tiver um fator de potência atrasado ou adiantado, tanto atrasado quanto adiantado, tanto capacitivo quanto indutivo, tá? A nossa potência reativa apontando tanto para o eixo positivo de Y quanto para o eixo negativo. Se ele tivesse fator de potência menor do que 0,5, qual que é o ângulo do fator de potência? Vou desenhar aqui do lado, tá? Aqui nós temos o ângulo, tá? Temos o ângulo desse triângulo de potência. Aqui nós temos S, aqui nós temos Q, aqui no meio nós temos o P, que é a potência ativa, tá? E aí ele diz o seguinte: se a carga tiver um fator de potência menor do que 0,5, menor do que 0,5, fator de potência menor do que 0,5. Qual que é o ângulo que equivale a um fator de potência de 0,5? Cosseno, aqui, 0,5 cosseno. Qual que é o ângulo cujo cosseno é 0,5? É o ângulo de 60. Então, essa primeira carga ele vai ter um ângulo de 60, tá? A gente pode desenhar aqui um ângulo de 60, ó, 60 graus, positivo ou negativo, um ângulo aqui de 60, só que ele diz o seguinte: o fator de potência ele tem que ser menor do que 0,5. Ou seja, ele é um ângulo de 60 para mais, ele é maior do que 60. Porque se o fator de potência é menor do que 0,5, significa que esse ângulo ele é 60 graus ou ele é maior do que 60 graus. Porque se ele fosse menor do que 60 graus, tendendo a 0 grau, o fator de potência seria unitário. E aqui ele está falando de um fator de potência menor, ou seja, ele é um fator de potência 0,3, 0,4, 0,2 até chegar no fator de potência zero. Então a gente tem que entender isso. Temos aqui, ó, 60 graus, e aí a gente vai agora fazer a aplicação das equações de W1 e W2. Como é que a gente faz isso? Vamos lá.
W1, como que vai ficar W1? W1, W1 é igual a V de linha vezes I de linha vezes o cosseno de 30 graus mais 60. Eu vou colocar 60, mas na verdade esse grau ele tem que ser maior do que 60. Mas eu vou considerar 60, tá? 60 graus e aí depois a gente adiciona infinitesimalmente ali um valor a essa potência W1. Então W1 ele será igual a V de linha vezes I de linha vezes o cosseno de 30 mais 60, o cosseno de 90 graus. Quanto que é o cosseno de 90 graus? O cosseno de 90 graus ele é igual a zero. Ele é igual a zero. Porém, após os 90 graus, se a gente fizer aqui o círculo trigonométrico, tá? Aqui, ó, círculozinho trigonométrico, sabemos aqui, ó, que após os 90 graus, o que que vai acontecer com o valor do cosseno? Após os 90 graus aqui, o que que acontece com o valor do cosseno? O valor do cosseno, que é o valor do eixo x, ele começa a ficar negativo. Essa escala aqui ela começa a ser negativa, ou seja, se tivermos um fator de potência menor do que 0,5, nós vamos somar 30 graus mais 60, e esse ângulo ele vai ultrapassar 90. Ele vai ser 91, 92, 93, 100 graus, 105. E esse valor do cosseno ele será negativo. Então, W1 ele será negativo. Tá? Ele vai ser negativo. E como que vai ficar W2? W2, deixa eu ver se eu estou tampando aqui já. Estou quase tampando aqui, vou baixar um pouquinho aqui. Ó. W2, ele vai ser igual a VL vezes IL vezes o cosseno de 30 menos 60. Então, quanto que é 30 menos 60? Isso aqui vai ser menos 30. Então, isso aqui, esse ângulo aqui, isso aqui vai ser um cosseno V de linha I de linha e um cosseno de menos 30 graus. Cosseno de menos 30 é a mesma coisa que cosseno de 30, tá? Vai ser a mesma coisa que o cosseno de 30. Porque quando a gente pega esse ângulo, ele começa a ficar negativo aqui, o ângulo de 30 ele é o mesmo. Ele vai bater aqui, né, um ângulo de 30, e aqui também vai bater um ângulo de 30 graus. Então vamos lá, entendemos aí que vai ficar 30. Então o que que vai acontecer com esse cosseno? Esse cosseno ainda será positivo, tá? Então esse cosseno ainda vai ser positivo e sabemos que raiz de 3,2 é 0,86. 0,86. Então será o módulo dessa corrente e dessa tensão vezes 0,86. Tá? Então, sabemos que isso aqui é falso. Por quê? Porque quando ele fala que a leitura dos dois vatímetros é positiva, não é verdadeira. Porque o vatímetro 1 ele terá uma leitura negativa. Porque a partir de 90 graus, o cosseno passa a ser um número escalar negativo. Então vamos aqui para a afirmativa de número 2. Vamos liberar um pouquinho de espaço aqui. Apagar esse aqui, vamos para número 2. Vamos lá. E ele diz o seguinte: se o carregador, se a carga, perdão, se a carga tiver um fator de potência atrasado ou adiantado maior do que 0,5, uma das leituras é negativa. E quando ele fala na primeira afirmativa, né, que a potência é a soma das leituras, isso está correto. Porém, não serão positivas, tá? O W1 é negativo, dependendo da carga, né? W1 é negativo e W2 vai ser positivo ou vice-versa, né? Se for uma carga indutiva ou capacitiva. Afirmativa número 2. Se a carga tiver um fator de potência atrasado ou adiantado maior do que 0,5, então agora já não é menor. É um fator de potência maior do que 0,5. Ou seja, esse ângulo ele já não tende mais a um ângulo que se abre, ele é um ângulo que se fecha. Ele vai ser um ângulo que vai ter aqui 60 graus, né? Sabemos aqui, ó, 60 graus, vai dar um pouquinho maior do que isso aqui, né? 60 graus aqui, ó, 60 graus. Porém, esse ângulo, ele tende a diminuir, tá? É um ângulo de 60 graus que ele tende a diminuir, ele não vai aumentar, ele vai diminuir e ele vai tender a zero. E ele diz o seguinte: maior do que 0,5, uma das leituras é negativa. Ou seja, aí ele já está falando que a leitura vai variar. E a potência total é a diferença entre as leituras. Quando ele fala que a potência total é a diferença, é como se você subtraísse W1 por W2. E isso por si só já está errado. Né? Isso já torna essa alternativa aqui errada. Mas a gente pode verificar que se a gente somar W1 e W2, W1 na alternativa de número 2, ele será igual a V de linha I de linha vezes o cosseno de 30, vamos considerar 30 mais
60. Só que é um 30 mais 60 que vai tender voltando o ângulo. Então, a gente vai ter esse mesmo resultado aqui, que ele seria aqui um cosseno de zero, né? Aqui nesse ponto, ele seria um cosseno de zero, porém é um cosseno que vai ficar positivo, porque ele vai dar um passo infinitesimal no sentido de retornar esse ângulo para casa de 89, alguma coisa e voltando um pouco o ângulo. Então, esse cosseno ele é positivo. Por outro lado, W2 ele já era positivo antes, que a gente viu que com o ângulo aqui de menos 30, ele já é um cosseno positivo. Então, nesse caso, os dois vatímetros eles terão sinais positivos. O módulo dessa potência medida nos dois vatímetros, eles serão positivos. E aqui ele fala que uma das leituras é negativa. Então, uma das leituras não é negativa, está errado. E essa potência ele não é medida pela diferença das leituras. Então, isso aqui também está errado. A alternativa 2 está errado. Vamos para a alternativa 3. Quando o fator de potência da carga for unitário, ou seja, a carga a carga for puramente resistiva, a leitura dos vatímetros será iguais. Então, isso aqui está correto. Se eu tenho cargas puramente resistivas, então significa que esses ângulos aqui eles serão 0 graus, porque o fator de potência ele será unitário. Então, nós teremos a mesma expressão. V de linha, I de linha, cosseno de 30, V de linha, I de linha, cosseno de 30. Então, as leituras serão iguais. Afirmativa de número 4. A afirmativa de número 4 diz o seguinte: se o fator de potência da carga for nulo, ou seja, carga puramente reativa, a leitura dos vatímetros elas são iguais, porém com sinais opostos. E agora, o que a gente faz? Vamos tentar entender essa última afirmativa aqui. Ele está dizendo o seguinte, que se nós tivermos uma carga que o fator de potência for nulo, o que é fator de potência nulo? Carga puramente reativa. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Ele é um ângulo de 90 graus, tá? Então, o nosso ângulo ele será de 90 graus. Como vai ficar W1? Como vai ficar W2? Vamos lá tentar analisar isso aqui. Vou redesenhar um triângulo de potência aqui. Eita, ficou esquisito aqui. Mas vou deixar assim mesmo. Vai ficar até elegante aqui o círculo oval aqui. Pronto, situamos aqui, fazendo uma correção. O que vai acontecer? Nós vamos ter aqui 90 graus, tá? E aí, depois dos 90 graus, teremos um deslocamento de mais 30. Então, se a gente fosse espelhar aqui para esse nosso lado aqui positivo, era como se tivéssemos aqui um ângulo de 60 graus, tá? 60 graus, só que espelhado para o outro lado. E ele vai ser um sinal negativo. Então, teremos aqui um cosseno negativo nesse ponto. Já por outro lado, quando a gente entra no ângulo aqui no θ negativo, tá? Entramos no θ negativo, nós tínhamos um ângulo aqui de 30, ele estava posicionado mais ou menos aqui, e ele deslocou 60, uma vez que ele deslocou 90, uma vez que ele desloca 90, ele vem para esse mesmo ponto aqui do 60 graus, porém o 60 graus negativo, tá? Que é justamente o que dá 30 menos 90. Isso aqui vai ser igual a menos 60 graus. Eu acho que eu fiquei em cima aqui do 60, tá? Isso aqui dá igual a menos 60 graus. Isso aqui, por outro lado, vai ser igual a 120 graus, né? Está nesse ponto aqui. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? A conclusão é que, de fato, esses cossenos, eles serão iguais em módulo. Na verdade, essas potências, elas serão iguais em módulo, porém, elas terão sinais trocados. Ó. Mas a gente vê aqui que esse ponto, ele aqui esse ponto no nosso cosseno, ele vai ser menos 0,5 e nessa parte positiva ele será mais 0,5. Pessoal, então, é isso. Essa é uma questão, então, aqui que nós temos aqui a última afirmativa correta. Então, vamos ver dentre as opções. Nós temos, então, que a 3 e a 4 estão corretas. 3 e 4 corretas, então a gente chegou na alternativa letra D. Vamos lá ver a alternativa letra D. 19? Eita, agora eu não sei qual que era a questão. Vamos ver se é 19. É 19. 19, alternativa letra D. Pessoal, 19, alternativa letra D. Viram aí, pessoal? O vídeo ficou muito longo. Não teve como fazer uma coisa muito menor do que isso. Eu vou ver se eu consigo fazer alguns cortezinhos ainda para diminuir. Mas, pessoal, é isso, tá? Questão do método dos dois vatímetros. Entenda aqui que a gente fez um passo a passo. Se eu tivesse respondendo essa questão em uma prova, eu levaria bem menos tempo. Porém,
você vê que tem muitas nuances nessa questão, que você precisa ter um conhecimento muito sólido acerca de trigonometria, triângulo de potência, fator de potência, ângulo, e entender bem quais são as equações aí que vão reger, né, esses dois vatímetros aí, essa soma dessas potências, pessoal. Estamos aí no aguardo desse edital da Transpetro. Eu estou com um projeto para quando sair esse edital da Transpetro, é, a gente conseguir modificar algumas coisas do canal, eu conseguir ter uma proximidade menor com vocês para a gente conseguir fazer uma preparação mais próxima, tá, galera? O canal vai continuar, as questões vão continuar, bons estudos e até a próxima questão, pessoal.